o 2. Isso todo mundo sabe, né? Porque só nossa lembrança dentro de oceano, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor me honrar, pois Ele foi para o céu. Pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os procuram chegar ao teu regaço oceano, livres serão de chegar e de toda a tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Essa sagrada escritura que são famosos dos pés, para eles boas novas levam para os infiéis. E se tão queres falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça Cristo. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. É interessante, né, esse louvor. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, oceano. Como é que nós podemos ter saudade de algo que nós nunca vimos? Legal. Mas nós temos, né? Nós almejamos em morar em Sião. Desejamos, e se temos saudade, como se a gente estivesse lá, já tivesse tido lá. É como se a gente tivesse viajado para outra nação, né?
e se disse saudade do Brasil. Agora, sabe qual é o porquê que nós sentimos saudade do céu? Sabe, irmão Adão? Sabe não? Porque nós temos um pedacinho do céu dentro de nós. Quando Deus nos criou, Ele nos criou do pó, não foi? Não foi nem do mar, não foi do pó. E depois Ele fez o quê? Ele soprou. Se Ele soprou, o fôlego de vida veio de quem? Então, quando não saiu algo de dentro dele, para dentro de nós, Ele soprou o fôlego de vida em nós. Então nós temos algo de eterno, que é o nosso espírito. Então pertence a Deus, Ele veio de Deus, e nós sentimos saudade de Deus, do nosso lar eterno. Só que as pessoas, em vez de tomar o caminho que leva ao lar eterno, elas tomam o caminho contrário, né? Mas todo ser humano na face da terra tem um vazio dentro de si que ele procura preencher com outras coisas. Mas aquele vazio que temos dentro de nós, ele é do tamanho de Deus. Porque ele nunca é preenchido com nada, a não ser com Jesus. Todos que encontraram, que não acreditavam em Deus e passaram a crer. Hoje eu comecei a ler um livro em que o autor do livro, ele sentia esse vazio. Aí ele foi procurar na igreja. Chegou lá na igreja, ele não gostou. Aí ele disse, não, eu vou para a faculdade. Chegou na faculdade, ele fazia meu mundo de coisa, farra e tudo mais, mas aquele vazio permanecia. Só que ele viu um grupo de 8 pessoas, 6 alunos e 2 professores, que aquelas pessoas ele observou, passou a observar, e constantemente elas eram felizes. Ele olhava assim, elas eram diferentes dos outros. Ele disse, eu vou descobrir o que é que esse povo tem. E se aproximou daquele grupo. E quando ele se aproximou daquele grupo, aí vieram falar de Jesus para ele. Aí ele disse, quero saber não de Jesus, eu já fui na igreja e já sei. Aí passou, né? Só que ele continuou a observar. E ele viu uma moça que era muito bonita, e essa moça fazia parte daquele grupo. E essas pessoas, eles eram diferentes. Ele disse que eles tratavam todo mundo por igual e amavam todo mundo. Não amava só aquele grupinho deles. E ele se aproximou dessa moça e perguntou qual o segredo dela ser feliz, dela ser diferente. Quem foi que transformou a sua vida? Aí ela disse, Jesus. Ele disse, já vem você com esse negócio de Jesus de novo? Aí ela disse, mas foi Jesus. Não, ele disse, já vem você com esse negócio de religião? Aí ela disse, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Aí ele disse, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Disse, não. Religião é uma coisa, Jesus é outra. Você é transformado por Jesus. Aí foi quando ela fez um desafio para que ele disse que não acreditava, né? Que Jesus era tudo aquilo que diziam. Aí ela fez o desafio de ele provar que Jesus não era. Mas eu estou só começando a ler. E o final do livro é que ele se converteu, né? E o final da história. E hoje ele já é velho, já é idoso, mas ele ainda está vivo. É um grande pregador e escritor. E passou a crer em Cristo depois que encontrou Jesus, tentando provar que aquela moça não estava certa. E foi transformado por aquilo que ele achava que estava errado. Então, assim, não adianta.
Esse vazio só é preenchido por Jesus. E nós sentimos essa saudade porque nós temos o Espírito dentro de nós. E o Espírito que está dentro de nós foi soprado pelo dono da vida. E as pessoas acham que ainda a vida é deles, né? Já pensou? Hoje uma prima minha faleceu. Ela passou, eu não sei, mas muito tempo na UTI, com tubo de oxigênio, porque os pulmões dela já não funcionavam. Então, basta Deus tirar o ar por quantos minutos o ser humano funciona sem ar, pastor? No máximo 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. O que é 1 minuto e meio? Se Deus tirar o ar do mundo 1 minuto e meio, todo mundo morre. E o ser humano ainda tem a ilusão de que tem domínio sobre a sua vida. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Quanta ilusão, né? Ele só tem o direito de uma coisa, e assim mesmo porque Deus deu esse direito. Não é porque ele tem direito, porque eu conquistei, eu tenho, eu quero, não. Porque Deus disse, resolveu, ele disse, eu vou dar o direito de vocês escolherem para onde vocês querem passar a eternidade, para onde vocês querem ir, passar a eternidade. Esse direito eu vou dar, mas porque ele quis nos dar. Vocês escolhem, ou vocês vão passar a eternidade comigo, ou vocês vão passar a eternidade com o diabo e seus anjos. Então, esse direito todos nós temos, né? Enquanto esse fôlego não for tirado de nós, esse fôlego de vida, nós ainda podemos escolher, né? E aí, pastor, vamos louvar o último, quer dizer, o último da harpa hoje, né? Se eu estava olhando aí, tem algum irmão Adão aí? Pronto? 3? Vamos lá. Paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu fiz tua maldição na cruz. No Senhor só confiando nesse povo viver, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. E porém estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se conservar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei.
Deus, aleluia. Vamos ouvir a palavra devocional com o irmão Adão. Glória a Deus. Também vai ser grande. Aleluia. Glória a Jesus. Alguém trazer o pãozinho tudo? A paz do Senhor. Lucas, capítulo 19, versículo do 1 e 2. Mas eu vou ler até o 10. Aí só vou dar 1 e 2 e vou orar depois. Que diz assim: Entendo Jesus entrado em Jericó, lá passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos publicanos um principais dos publicanos, e era rico. Amém? Ó Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, obrigado por te conhecido. Ó Deus, graças te dou, porque tem misericórdia de mim. Perdoa-me meus pecados. Livra-me de tudo inimigo. Me dá, Senhor, inteligência, sabedoria, paciência, conhecimento da sua palavra. Me dá fé. Espírito Santo, hoje, Jesus, vem falar conosco pela boca do teu céu e anjo. O que ele falar é de acordo com a sua vontade. Amém? E já te agradecendo por todos, e em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Zaqueu, ele era rico, e ele defraudava as pessoas pobres. Quando Jesus passou naquele lugar, ele quis ver Jesus, mas era pequena de estatura. E correu e subiu, correu na frente e subiu em uma figueira brava. E quando Jesus havia de passar por ali, claro que Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é ciente de tudo, ele já sabia que ele ia passar por ali e subir na figueira. E já sabia que Zaqueu já tinha se arrependido do que tinha praticado, o roubo que fazia. E Jesus chegou àquele lugar, olhando para, e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Aí as pessoas, a multidão que ia com eles, começaram a murmurar e dizer: um homem pousar na casa de um pecador. E começaram a murmurar dizendo: para que hospedasse um homem pecador. E levantando-nos, Zaqueu disse: Senhor, que eu te dou a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a ninguém, resta quadruplicar. Jesus falou: hoje veio a salvação a essa casa. E também esse é filho de Abraão. Já pensou? Zaqueu era pecador e passou a ser filho de Abraão. Abraão que é pai da fé. Abraão, Isaac e Jacó, é tudo que Jesus gosta. E Zaqueu está no meio deles, é só alegria para ele. Porque filho de homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu já estava perdido, mas veio se salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a oportunidade. Jesus veio buscar aqueles que se havia perdido, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão porque Abraão é o pai da
fé. Então nós somos, a promessa foi feita a Abraão. Deus falou com Abraão e disse: Abraão, já velho, sem filho, e disse: eu vou te fazer pai de muitas nações. Como se Abraão não tinha filho? Então todos nós somos filhos da fé, porque Abraão é intitulado pai da fé. Então todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo é herdeiro de Abraão, da fé que Abraão teve, porque Abraão viu Jesus crucificado na cruz antes, muitos anos antes, e ele viu o dia do Senhor e se alegrou. Ele viu a vitória de Cristo na cruz e se alegrou. Então, todos nós somos filhos de Abraão na fé em Jesus Cristo, porque somos herdeiros da promessa, né? Então, como o irmão Adão falou, né? Zaqueu era um pecador muito rico, roubava, né? Coletor de impostos, roubava, cobrava mais do que o que as pessoas deviam. E naquele dia ele resolveu ver Jesus. E ele era baixinho, assim como a irmã Maria, né? E a irmã Maria, em uma multidão, fica difícil dela ver quem está lá na frente, né? A Maria é mais alta do que a asa do meu irmão, do meu filho. Ela é baixinha. Não, eu estou falando da irmã Maria porque ela é a mais baixinha daqui, né? Mas tem pessoas mais baixinhas do que a irmã Maria, de menor estatura do que a irmã Maria, com certeza. Então assim, e ele queria ver. Só que naquela época, Jesus, por onde ele passava, ele arrastava multidões. E ele teve a ideia de subir na árvore, né? Daqui eu vejo ele, eu vou ver quem é esse homem hoje. Só que Jesus, ele tinha uma coisa que nós temos hoje. O que é que nós temos hoje? Que anda conosco 24 horas, que mora dentro de nós? O Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo. E era através da fé e do Espírito Santo que Jesus operava os milagres. Enquanto ele estava aqui como homem, ele se despojou da divindade. Enquanto ele permaneceu os 33 anos e meio, mais ou menos, que ele ficou aqui, entre nós, naquela época, né, em cima dessa terra, ele deixou a divindade com o Pai. Ele só pegou depois que ressuscitou. Depois que ele ressuscitou foi que a divindade ele pegou novamente. Mas ele se despojou de ser Deus. Ele disse: eu vou deixar de ser Deus, vou deixar minha divindade com o Pai e vou para lá como homem. Então, lembra que quando ele foi batizado? Não. Por João, o que foi que João viu? Né? O Espírito Santo em forma de... e pousando nele. E ele ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar em Jesus como ele habita em nós hoje. Então, eu não sei se vocês... já aconteceu aqui do pastor falar coisas da vida de pessoas que ninguém sabia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo revelou para ele. Então, naquela época, Jesus estava aqui como
eu e você. Ele orava, ele tinha necessidade de orar. Jesus orava muito. Eu não sei se o senhor já leu, irmão Adão, momentos em que Jesus ia para o monte, se retirava da multidão para orar. Naquele momento, ele estava se alimentando. Ele precisava orar. Por quê? Porque ele estava como nós, nessa carne. Ele só não tinha pecado, mas ele era sujeito à enfermidade, à tristeza, à angústia, à dor, tudo que nós sofremos. Jesus, o Deus encarnado, ele sofria da mesma forma. Então ele tinha o Espírito Santo para o ajudar, para o confortar, como nós temos hoje. O Espírito Santo, Jesus disse, né, que ele viria com o Pai e faria morada em nós. Então, Zaqueu naquela noite, naquele dia, teve o privilégio, já pensou? O privilégio de você hospedar Jesus em sua casa. E ele não só hospedou Jesus, como naquele dia ele encontrou a salvação, né? Então assim, ele foi salvo. E como o irmão Adão disse, né, ele falou naquele momento: olha, Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado as pessoas, eu vou devolver e devolvo 4 vezes mais, né? Então que nós venhamos aprender, né, com Zaqueu, né? Reconhecer o nosso erro, a nossa dependência de Jesus e vivermos em dependência total do nosso Deus. Amém? Muito bem, irmão Adão. O Senhor já está treinando, está vendo? Daqui uns dias o Senhor vai, né, irmão Zé Luiz? Daqui uns dias ele vai. Eu trouxe uma amiga que começa a suar. Mas o carro já está chegando. Mas é desse jeito, irmão. A gente vai fazer. A gente só. Olha só, quando eu comecei a dirigir, misericórdia, eu estancava o carro no sinal. Eu passei 1 ano dirigindo para depois dirigir dentro de Maceió. Eu lembro que uma vez eu gastei quase um tanque de gasolina para encontrar um endereço. Eu preferia estacionar o carro no lugar mais longe, mas que desse para eu estacionar de frente, porque eu sou péssima de ré. Hoje eu vou estacionar em qualquer lugar. Mas quando a gente começa a dirigir, a gente só aprende com a prática. Eu aprendi com a batida no porta. E tudo na nossa vida, a gente só aprende se a gente praticar. A primeira vez você faz, não fica tão bom. Ou às vezes a gente faz, fica péssimo, né? Quando eu comecei a cozinhar, a costurar, a primeira coisa que eu costurei foi o dedo. Você teve prática de cozinheira? Prática? Desfilou? Não. Foi fazendo em casa mesmo? Fazendo em casa. Irmão Adão, olha, eu sei cozinhar, eu sei costurar, já costurei para pessoas ganhando dinheiro mesmo. Eu sei fazer crochê, eu sei fazer tricô, eu sei bordar. Eu já... Na mão ou na máquina? Na máquina e na mão. Eu sei bordar na mão e sei bordar na máquina. Sei fazer crochê e sei fazer tricô. Eu já vivi fazendo crochê. Eu fazia para vender. A mesma coisa bordado, eu fazia para vender. Eu costurava. Então tudo isso eu aprendi sozinha, vendo os outros. Eu chegava numa loja e eu não sei se alguém conhece aqui a loja Tóquio, lá em Maceió, que vendia coisas para bebê. Eu chegava lá e as meninas estavam fazendo tiara para bebê, né? Colocar na cabeça. Eu ficava olhando. Eu comprava o material e chegava em casa, eu ia fazer.
e só sossegava quando saía certo. A mesma coisa era com cozinha. Cozinhar. Eu aprendi a cozinhar, não foi com a minha mãe, mas foi com a Ofélia. Eu não sei se alguém lembra da Ofélia. Cozinha maravilhosa da Ofélia. A irmã Maria lembra, né? Na televisão. Eu via a Ofélia lá e anotava e ia comprar as coisas e aprendi assim. Então, assim, a costurar eu aprendi a ver a minha mãe costurando. Eu via a minha mãe costurando, mas ela não tinha paciência de me ensinar. Aí, quando ela saía, ela também não deixava, né? Eu ia tentar costurar, eu costurei o dedo. Mas aprendi. Então, a mesma coisa, tudo na vida que a gente coloca. Tem coisas que nós não temos. Por mais que eu tente, eu sei que eu nunca vou conseguir tocar teclado. Eu já tentei tocar violão, mas também não consegui. Tem coisas que realmente é muito difícil e eu realmente desisti. Mas com a prática, irmão Adão, o senhor vai perdendo o nervosismo, né? E as palavras vão vindo na sua mente. E o senhor precisa comprar um óculos melhor, precisa fazer um exame de vista para comprar um óculos para enxergar melhor. O senhor enxergando melhor, é ou não é? Estou errada? Não, tá certo. O seu óculos está precisando de um novo ou não? Isso aí achou no lixo. No lixo não, não mais nem que ninguém. Foi a irmã Maria que misericórdia, Jesus. A Maria, irmão Adão, o senhor não fez um exame de vista? Quem foi a doutora foi ela. Eu já fiz exame de vista, já fui mas o meu quebrou e ela, não, tem uma ali. Quer segurar? Depois da Maria. Irmão Adão vai fazer um exame de vista e comprar um óculos. Mas meus irmãos fazem exame todo ano, estão cegos perdidos. E eu não faço, e usam aqui, outra por lá e estão vivendo. Vamos ouvir o louvor pelo pastor Júnior enquanto tiramos dízimos e ofertas. E aquele do fundo do baú, né, pastor? E em seguida já traz a palavra, pastor. Não, mas não estou quebrando, estou falando a verdade. Estou dizendo o que aconteceu. Olha. Agora, mas tem a mesmo bom. Entendeu? Vive eu. Bota aquele sapo, bota o cabo aqui no nunca mais usou o cara para fazer a. Pastor, vamos lá. Porque era vida ter vindo para fora, irmão. Era, rapaz. Eu tenho uns quatro na casa, os quatro. Tem em casa aqui. Sempre não foi convidado para pregar na igreja. Mas quando ele chegou, logo o apelido das cores sem a ele, você não tem aqui, então como disse tudo que você poderá subir. O irmão do seu pastor, o que está acontecendo? Qual é o meu pecado? Você não tem que dizer. O segredo bastante sair na estrada do pecado. O Senhor é um santo da qualidade de Jó. O único motivo que você não pecar é não sabendo por quê. Você passa depois de algumas conversas, chegaram a uma mudança da irmão, pregar e cantar semana, o irmão ficou cantado, um pouco conhecido, mas através de você ficou conhecido. O irmão era patricinho, ele estava tudo de pegar. Só tinha uma roupa de sapato furado, no carro ele não pegou com o mercado, acabou a gravata e ficou toda cara. Passou o dia olhando, você não poder, mas olha a pregação. Ele começou a dizer, fala pastor, maricó não para nada, maricó não vai fugir, maricó não vem aqui, tem decorado de madrugada, só ele que sai pela lua e cantando literatura pra canto de casa em casa ensinar.
daqui a pouco é só, agora para o balcão. Só tem uma roupa e sua batura. Fui na casa do irmão do roupa, é pecado, calculando a mata e de boca ganhada. Passou o dia orando, ficou cheio de poder, mas a hora apareceu. Ele começou a dizer: fala, pastor, paletó não fala nada, paletó não faz isso, paletó não tem a vida, nem hora de convocar. Tudo entregando, decapitado, ensinando a escritura. Na palma um dia só, agora para balcão. Sou eu que saio pela rua, batendo de casa, ensinando a escritura. Numa palma um dia só, agora para balcão. Glória a Deus. Minha esposa estava falando aqui sobre pessoas que acham que é dona do próprio corpo. E como a enfermidade ela vem do corpo, esse texto veio à minha lembrança. Versículo do 20 até o 28. Quando te levantares, ó Senhor, iras das ideias todas deles. Como quem... 73? É. Salmo 73? Verso 20. É. Salmo 73, versículo 20. Por diante. Quando te levantares, ó Senhor, riras deles, ideias tolas, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e eu estava despedaçado por dentro. Fui um tolo, ignorante, e teus olhos devem ter percebido o animal irracional que fui. E, no entanto, ainda pertenço a ti e seguras na minha mão direita. Quem mais eu tenho no céu além de ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. 26. Minha saúde pode até acabar, meu espírito pode até fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é todo meu para sempre. Os que abandonam perecerão, os que te abandonam perecerão, pois destrói-lhes os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, filho do Senhor, soberano, o meu refúgio, e anunciarei todas as tuas maravilhas. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu amo pregar, falar, ministrar os salmos. Os salmos, já que o senhor está querendo aprender a pregar, os salmos os livros, os cânticos, as formas mais simples e práticas que você tem para pregar. Você pega um salmo desse, você tem toda a facilidade de ministrar. Então, só Deus sabe como eu estava pior, mas como eu estou me sentindo, eu estou mal. A sensação de que você está precisando ir ao banheiro, a sensação de que o seu estômago está se embaralhando, a sensação de que o seu intestino está com algum problema, ela é grande. Depois que eu tomei um chá, veio ânsia de vômito. E minha esposa, pelo coração carinhoso que tem, até de certa forma
insistiu ou induziu para que eu ficasse em casa, e eu entendo a preocupação dela, porque ela viu como eu estava. Mas, todavia, porém, eu trabalho com uma lógica, irmão. Eu não sou dominado pelas circunstâncias. Eu domino as circunstâncias se eu tenho Deus na vida. Então, as circunstâncias daquele momento daria para mim acreditar que não havia possibilidade de estar aqui. Mas quem não trabalha pela lógica humana e pelo âmbito humano, trabalha pelo aspecto espiritual. Entenda? As circunstâncias não moldam você a tudo lhe parar. Elas só vão servir de um estímulo para você continuar num propósito desafiador, que é fazer a vontade de Deus, apesar de circunstâncias, apesar de enfermidades, apesar de problemas. Então, na minha mente, automaticamente aparece o Salmo 73, e o versículo 26. Mas antes, perceba bem, quando o salmista percebi então, dizendo no Salmo 21, que o meu coração se amargurou e o que eu estava despedaçado por dentro. Ele estava falando aqui, eu estou querendo configurar na saúde. Fui tolo, ignorante, diz o 22, aos teus olhos, devo ter percebido e agido como um animal irracional. No entanto, ainda pertenço a ti e tu segura na minha mão direita. O salmista estava dizendo, às vezes eu ajo como um animal irracional, mesmo apesar de estar enfermo. Às vezes eu quero desacreditar, não confiar, desanimar de ti, mas tu continuas segurando na minha mão direita. Então a salmista estava dizendo, tu és a minha proteção, a minha estabilidade, apesar da enfermidade. Perceba bem, versículo 24, tu me guias com os teus conselhos e me conduzes a destinos gloriosos. Quem mais eu tenho no céu além de ti? É por isso que Davi Sarcer foi muito feliz quando ele compôs aquela canção lá em 2005, que ele diz, a quem tenho eu no céu além de ti, e quem há na terra alguém que eu queira mais do que a ti, estou apaixonado e incrivelmente inundado de amor. E no coro diz, abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus desejos por ti. O salmista, baseando-se nas suas experiências com Deus, ele diz, quem tenho eu senão a ti, e quem é que eu desejo na terra a não ser a ti? Ei, o salmista estava enfermo, minha saúde vai acabar, pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a minha força e a força do meu coração e a minha possessão para sempre. O salmista estava dizendo, não há nada, não há circunstâncias, não há adversidades, não há problemas, pode ser mental, pode ser físico, pode ser qualquer questão, qualquer área, qualquer situação, não vai me tirar o foco. Por que, salmista? Porque no céu eu só tenho ao Senhor, e na terra eu só tenho Deus. Eu não penso em outra coisa, eu não vivo outra coisa, eu não imagino outra coisa sem Ele. Eu sou um animal irracional, um jumento, um burro, um cavalo, mas Ele mesmo assim, com as minhas ignorâncias, continua segurando na minha mão direita. É por isso que o salmista passou pelas maiores adversidades que um pai, dono de casa, que um chefe de família pode passar. É por isso que o salmista foi envergonhado pelo seu filho. É por isso que o salmista teve um filho estuprando a própria irmã. É por isso que em muitos momentos o salmista até se desviou da vontade de Deus. Mas quando ele parava para salmodiar, quando ele parava para cantar, quando ele parava para tocar, ele entendia a sua insignificância como animal irracional e enxergava como ele dependia de Deus. Pode me faltar saúde, pode me faltar força física, pode me faltar uma perna,
porque no céu eu tenho Ele, e na terra eu não vivo sem Ele. Ele é a razão da minha vida. Perceba bem, meus amados irmãos, o salmista tem aqui a consequência de quem não tem o Senhor como foco. O salmista tem aqui a consequência de quem não tem o Senhor como objetivo. O salmista tem aqui a consequência daqueles que não enxergam Deus como seu único refúgio. O que é que ele diz? O que há dos que abandonam o Senhor perecerão e se destroem. Os que de ti se afastam ficam na pior. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Quem está perto de Deus tem sucesso. Quem está perto do Senhor adora. Quem está perto do Senhor canta. Quem está perto do Senhor magnifica o nome dele. O salmista diz: podem todos se afastar, podem todos ir embora, podem todos querer estar longe, podem todos não confiar em Deus, podem todos ignorar o grande poderio do Eterno. Todavia eu escolho estar perto e confiar no Senhor, pois são destruídos aqueles que não confiam nele. É por isso que eu decidi confiar. Perceba bem, quanto a mim, ele diz: eu continuarei confiando em quem? No soberano, no meu refúgio. Anunciarei a todos as suas maravilhas. Ei, eu estou enfermo do estômago, mas eu estou aqui, baseando aqui no Salmo 73, dizendo a você: eu estou anunciando as maravilhas de Deus. Quem anuncia as maravilhas, mesmo enfermo. Quem anuncia as maravilhas, mesmo doente. Quem anuncia as maravilhas, meio mesmo as coisas acontecendo ao contrapé da situação. Quem anuncia as maravilhas é aqueles que confiam no Senhor, é aqueles que se aproximam do Senhor, é aqueles que acreditam no Senhor, é aqueles que estão firmados no Senhor. Eu confiarei no Senhor, dizendo no Salmo 35, os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que, salmista? Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e ela medita dia e noite. Quem medita na palavra confia, quem confia na palavra acredita, quem acredita na palavra persiste, quem persiste na palavra é aquele que está firmado no Senhor. Tem ele no céu, na terra, no coração, na vida, na cabeça, no corpo, na mente, no cérebro. Quem tem o Senhor é mais que vencedor. Os salmos, como eu gosto de pregar, os salmos são os melhores cânticos que alguém pode compor. Não houve ninguém na face da terra que compôs com tanta maestria como o músico Davi, como o adorador Davi. Se você for fazer um resumo dos salmos, você vai perceber. Se você for fazer um apanhado dos salmos, você vai perceber que o salmista tanto chorava quanto cantava, quanto orava quanto adorava. Os salmos são 73 salmos, onde pelo menos 12 deles o salmista planteia, onde pelo menos 30 deles o salmista adora, onde pelo menos 15 deles o salmista reconhece a sua insignificância. Nos salmos você tem uma fotografia do salmista fracassado, vitorioso, caindo, mas se levantando. O salmista que chora, mas adora. O salmista que toca e canta. O salmista que canta e toca. Mas o salmista que em todos os momentos não se esqueceu que como ele, ser humano que era, dependia de Deus. Se nós não entendermos isso e vivemos numa vida de aparente hipocrisia, ou como eu detesto hipocrisia, mano, é terrível você enxergar pessoas que, porque estão na sua frente, falam em Deus, falam em Jesus, falam em Bíblia, mas não conhecem, não vivem, se afastam e detestam a Deus. Mas nós que estamos aqui esta tarde, é maravilhoso
maravilhoso saber, somos poucos, somos pequenos, mas somos dependentes de quem? Do dinheiro? Não. Do ser humano? Não. De uma mulher ou de um homem? Não. Todos que estamos aqui esta tarde somos dependentes de Deus, porque é Ele que nos alimenta através da semente, porque é Ele que nos dá a chuva para que nós possamos nos alimentar, porque é Ele que nos dá água para que nós possamos beber, porque é Ele que nos dá o vento para que nós possamos nos refrescar, porque é Ele que nos dá o fôlego para que nós possamos respirar, porque é Ele que nos dá o oxigênio para que nós possamos transpirar. É tudo dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Entenda bem, você precisa entender. Vou repetir pela última vez para terminar, porque a hora já se avança. É versículo 26. Minha saúde pode acabar. Se você for perceber no sentido original do hebraico, você vai perceber que o salmista está dizendo aqui uma linguagem embrasileirada. Olá, pastor Júnior, eu posso estar na UTI. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Pode o meu coração querer fraquejar, ou seja, bater de forma tão devagar que parece que está parado. Ou seja, o coração, quando ele chega, irmão Luiz, abaixo de 62 batimentos, a sensação de desmaio vem de forma descomunal. Se ele acelerar acima de 180 batimentos, a sensação que você tem é que você vai ter um derrame cerebral. Então você não pode nem ter acima de 180, nem abaixo de 62 batimentos. O coração precisa ficar entre 120 e 90 batimentos, é a medida mais ou menos básica, entre 80 e 120. Se o coração estiver batendo abaixo de 60 e acima de 180, você está sentindo sensações como essas que eu estou me referindo. Todavia o salmista estava dizendo: o meu coração pode até parar de bater tão devagar, mas todavia, porém, no entanto, eu continuarei, o Senhor continuará sendo a minha força do meu coração. Eu tenho Ele como posse para sempre. Quem possui o Senhor não tem medo se o coração pare. Quem possui o Senhor não tem medo se o estômago está atrapalhado. Quem possui o Senhor não tem medo se o dinheiro faltar. Quem possui o Senhor não tem medo se está no sertão ou na capital. Quem possui o Senhor sabe exatamente, é cheio de Deus. Quem possui o Senhor não está todo desenfreado contra o inferno. Quem possui o Senhor tem autoridade de Deus na vida. Mesmo se o coração quer parar, mesmo se o cérebro quer deixar de funcionar, mesmo se a situação não está fácil, mas ele diz: eu vou. Vai para onde? Eu vou para a luta. Vai para onde? Eu vou vencer. Vai para onde? Eu vou para a batalha. Mas você está fraco, mas eu tenho força em Deus. Mas você está caído, mas eu vou levantar. Mas você está desprotegido, mas eu tenho a proteção melhor do mundo. Mas você está quase desmaiando, mas eu confio no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Termino, porque senão vou falar uma hora. Aprenda com o salmista. Não deixe com a dor de cabeça, não deixe que nada, não deixe que um filho, não deixe que a esposa, não deixe que o marido, não deixe que o parente, não deixe que os vizinhos lhe afastem da vontade de Deus. Em qualquer que seja a área, um problema, a situação. Eu cansei de ouvir aqui: eu estou deixando de vir para a igreja porque o meu marido fez isso e falou isso. Eu estou deixando de vir para a igreja porque falaram assim, assado. Eu estou deixando de vir para a igreja porque fulano não vem comigo. Eu estou deixando de vir para a igreja. O salmista da receita: aqueles que se afastam do Senhor serão destruídos. Todavia, em Rosa Luxemburgo tem um pequeno povo que diz: não, eu vou preferir confiar, eu vou preferir acreditar, eu vou preferir ousar, eu vou preferir crer no Senhor, eu vou preferir depender de Deus, eu vou preferir adorar a Deus, eu vou preferir viver na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 73 me dá aqui na mente pelo menos uns 22 tópicos para ministrar, mas eu não vou falar. Salmo 73 tem 28 versículos. De cada versículo você pode tirar 5 tópicos.
Salmo 73 é um divisor de águas na vida do salmista. Salmo 73 é uma demonstração de quem está de forma calamitosa, de forma quase desmaiante, de forma quase desesperada, demonstrando a confiança em Deus. Confie no Senhor. As circunstâncias diziam para mim: fique em casa. Mas a fé dizia para mim: tudo é possível ao que crer. Aí na minha cabeça vem a seguinte informação: eu não vou me acovardar. Eu vou para a igreja, eu vou cultuar. Afinal de contas, em Rosa Luxemburgo só tem 2 cultos durante a semana. É os únicos momentos que eu tenho para comungar com os irmãos. Então eu vou adorar a Deus. E estou aqui adorando ao Senhor. Por quê? Porque eu, apesar de muitas vezes agir como um animal irracional, eu quero continuar pedindo ao Senhor que Ele segure na minha mão, na minha mão direita. Eu quero pedir ao Senhor que eu continue lutando para ser um crente dependente dEle, que viva para Ele, que transpire Ele, que adore Ele, com a boca fechada ou aberta, falando, cantando, pregando, seja lá de que forma for. Mas eu nunca queira me afastar dEle, porque no dia que eu me afastar do Senhor, o diabo me destrói na primeira esquina. Mas enquanto eu e você depender de Deus, nada vai nos acontecer a ponto de nos afastar da presença dEle, da adoração a Ele, da magnificação a Ele, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre nesta tarde. Pai, te louvamos e agradecemos a Tua presença. Como salmista Davi, Senhor, nós aprendemos nesta tarde a depender, a existir por causa de Ti, a adorar a Ti, a cultuar a Ti, a cantar a Ti, a magnificar a Ti, a depender de Ti. Pai, como salmista, diz que o seu coração pode parar, tudo pode acontecer, mas ele vai continuar com o coração acreditando no Senhor, porque o Senhor é a sua força e nele, o Senhor do Senhor, ele tem a sua possessão. Pai eterno, continua sendo nossa base, continua sendo o alicerce, continua sendo a cobertura, continua sendo o nosso fôlego, continua sendo o nosso oxigênio, continua sendo a nossa disposição, disponibilidade, vigor, continua sendo a nossa referência, que nós dependemos de Ti em tudo que fizemos, em nome de Jesus. Amém. Do amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo continue na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Quinta.